Uma das coisas mais importantes do desenvolvimento de software é a utilização de testes automatizados que garante que nós não vamos gerar novos bugs na aplicação toda vez que uma release é lançada. Então, toda vez que um processo de deploy é feito, há a possibilidade de, utilizando Azure DevOps, GitHub ou qualquer outra suite de DevOps, você consegue especificar tasks de teste automatizado e rodar uma série de verificações aí para verificar, para ter certeza de que a aplicação não tem um novo bug introduzido ou que está tendo o comportamento esperado. A partir do .NET 5, uma nova suite de teste foi disponibilizada para Blazor especificamente, o que é muito interessante porque a gente consegue utilizar o mesmo conhecimento que a gente já tinha com XUnit e outras bibliotecas de teste para aplicações C#, a gente consegue utilizar agora para Blazor também, utilizando uma biblioteca disponibilizada para a comunidade que foi absorvida pela Microsoft aí como parte do Blazor, chamada BUnit. Então a gente tem o XUnit, tem o NUnit e agora a gente tem o BUnit para Blazor, e é isso que eu vou demonstrar nesse vídeo especificamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar a aplicação Blazor WebAssembly, que vai ser utilizada, que vai ser testada através de testes automatizados utilizando o BUnit. Vou dar um nome qualquer aqui. Lembrando que para utilizar o BUnit você precisa ter utilizado o .NET 5, então você precisa ter o .NET 5 configurado, o SDK, ou a versão 16.4 do Visual Studio, que já instala por padrão tudo aquilo que é necessário para você começar a utilizar aí o .NET 5. Então eu tenho uma aplicação Blazor WebAssembly tradicional e eu vou criar mais um projeto aqui na Solution do tipo XUnit, que vai isolar a responsabilidade aí para desenvolvimento dos testes. Deixa eu só escolher o projeto correto aqui. XUnit para C#. Você pode ter a opção de criar com F# também. Então eu tenho um projeto aqui XUnit já criado. E eu vou fazer referência ao nosso projeto WebAssembly, porque é o projeto que a gente, Blazor WebAssembly, que é o projeto que a gente vai testar. A partir do momento que eu crio aqui, se a gente der uma olhada, ele está dando problema de build, porque o projeto XUnit, o template que eu tenho disponível é para .NET Core 3.1 e a aplicação Blazor WebAssembly é .NET 5, então eu não tenho eles na mesma versão de forma compatível. Alterei aqui para .NET 5 e eu vou rodar a aplicação aqui só para me certificar de que está funcionando conforme esperado. Então aqui no template padrão aqui de aplicação Blazor WebAssembly, eu tenho esse componente counter, que a partir do momento que o usuário clica nele, ele muda um label com current count, que é o valor atual do contador, e vai iterando esse valor cada vez que o botão é acionado, e eu vou automatizar aqui o teste para esse componente, para essa função especificamente. Então, para trabalhar com BUnit, a gente precisa instalar o BUnit, e se você pesquisar aqui, ele não aparece, somente se colocar essa opção Include Pre-Release, porque o BUnit está em preview ainda. Embora o .NET 5 esteja em produção, ele está numa fase bastante inicial, esse BUnit, mas ele é bem estável, considerando que ele é baseado no XUnit. Então se a implementação do XUnit tá passando um helicóptero aqui, me desculpe, esperar um pouquinho. Pronto. Então a partir do momento que a gente instala um pacote aqui do BUnit, a gente precisa incluir eles lá na diretiva, e
é recomendável para teste que o nome do teste seja correspondente ao que você está testando especificamente. Então o nome precisa ser bem amigável. No nosso caso vai ser should display correct count result. Então deve mostrar aí um resultado correto do contador. E eu vou criar aqui um objeto do tipo test context, que é uma classe que permite que nós acessemos aí o conteúdo específico ou manipulemos aí o nosso componente Blazor programaticamente. Eu vou fazer aqui a referência do nosso componente, do namespace referente aos nossos componentes, que é Blazor Integration Test Web, o nome do projeto da aplicação Blazor Pages. E utilizando aí o objeto do tipo test context, eu vou utilizar esse método aqui chamado render components, passando o nome da classe que eu quero que seja renderizado. Então, agora essa variável component, ela representa exatamente o nosso componente counter, que foi o tipo que a gente passou. Então, a gente tem lá no nosso componente um counter, um parágrafo cujo conteúdo é current count, 2 pontos, e o valor do contador. Então tem exatamente esse padrão, e então a gente precisa, considerando que a gente tem esse padrão lá no componente counter, a gente precisa referenciar aí o elemento HTML que a gente quer verificar o conteúdo, que no nosso caso é parágrafo. No caso eu tenho um parágrafo lá só, então eu dei um componente find p, que é a tag HTML do parágrafo, e eu preciso também dar um find no botão do componente e acionar o evento click nele, para que a gente possa simular o resultado que ficou do parágrafo depois de a gente ter clicado no botão. E o result vai ser paragraph text context. Então a gente tem um objeto chamado paragraph, que representa aí, é correspondente à nossa tag parágrafo do nosso componente, e o resultado atual, aí, o resultado que aconteceu está sendo armazenado na variável result através da propriedade text context do nosso objeto paragraph, e o resultado esperado, como a gente sabe que o contador lá começa do zero, e a partir do momento que clica uma vez só o resultado esperado é 1, a gente vai precisar aí colocar na variável resultado esperado o current count, 2 pontos, e o valor poderia ser um negócio dinâmico aqui, mas eu vou colocar fixo o número 1. Deixa eu apagar isso daqui. Então, esse é o resultado esperado, current count, 2 pontos, 1. Então, a partir do momento que o componente é renderizado, e clica no botão, a suíte de teste aqui, o objetivo é verificar se o resultado apresentado na tag parágrafo o que a gente current count 2.1. E eu utilizei aqui esse result markup matches, que é como se fosse uma assert equals que a gente utiliza no XUnit, no MS Test também. Então, se a gente rodar aqui nosso suite de teste, deixa eu só compilar a aplicação para o teste aparecer. Então, a partir do momento que eu fiz o build da aplicação, o teste já vai aparecer. Então, se a gente for lá de novo no Test Explorer, aparece aqui um teste disponível. Deixa eu só expandir aqui. Se a gente rodar, vamos ver se está funcionando. Run. Então a ideia
se a implementação do componente estiver correta, tem que passar teste verde. Só que vamos fazer o debug desse teste. Debug. Só para você dar uma olhada, quais são as propriedades que existem disponíveis aí principalmente na classe TestContext. Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso objeto component, nas propriedades, tem, por exemplo, essa propriedade markup, que exibe todo o conteúdo do nosso componente. Então, é exatamente a implementação que está dentro na parte do HTML lá do nosso componente. E se a gente der uma olhada no nosso parágrafo, está exibindo, encontrou de forma correta. E o result aqui, depois de clicar no botão, se a gente der uma olhada na variável result, ele permite que a gente descubra aí qual que é o comportamento do componente passo a passo. Então existem muitas propriedades no objeto TestContext, dá para a gente utilizar para fazer testes mais avançados. Como clicar apenas uma vez no botão é um teste muito fraco, eu vou criar aqui um for que vai clicar aí mais vezes nesse botão, e de forma dinâmica eu vou checar aí o conteúdo da tag parágrafo. Então a ideia é clicar 15 vezes e se clicar 15 vezes, ele tem que exibir de forma correta aí, todas essas vezes. Então é um teste um pouco mais assertivo. Então, se a gente rodar aqui, ele vai falhar porque o contador do for está começando do zero. Isso significa que o resultado esperado que eu coloquei no teste na primeira iteração seria current count 2.0, e esse é um comportamento que definitivamente não acontece no componente. Então a gente precisa trocar esse int i para ser igual a 1, ou dar um mais 1 aqui no nosso resultado esperado. Então existem diversas formas de testar o mesmo componente, mas definitivamente para qualquer teste automatizado você precisa especificar nos testes todas as situações que podem acontecer. Então, no nosso caso aqui, a gente fez por um teste individual de clique, testando a 14 e 15 vezes, e se a gente trocar aqui a implementação do nosso componente counter para iniciar para 25, você vai verificar que o teste vai falhar. Então realmente ele está verificando o conteúdo do componente de forma assertiva. Então, testes automatizados é um tema bastante amplo, não dá pra gente abordar num vídeo só. Eu com certeza vou abordar esse assunto em outros vídeos, não somente relacionado a Blazor, mas a .NET como um todo, .NET Core, .NET 5. Então, se você tiver alguma dúvida referente a isso, deixa aqui nos comentários, e eu recomendo que você comece a utilizar o BUnit, porque é uma segurança muito importante aí para suas aplicações Blazor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima.